Olá, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre exploração, né, de dados, para investigar a frequência de ocorrência de variáveis no conjunto de dados. Aqui, o nosso interesse é estudar algumas técnicas, né, mais utilizadas, como tabelas, gráficos, medidas de resumo. No outro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre tabelas, né, tabelas de frequência simples e intervalos de classe. Aqui a gente vai ver alguns gráficos. Gráfico para variáveis qualitativas. Bom, o mais conhecido é o gráfico em barras. Vamos voltar àquele conjunto de dados, né, que a gente já viu no vídeo anterior, que é do conjunto de dados de resposta, né, de um grupo de alunos das engenharias. Aqui a gente vai ter o gráfico de barras para a variável sexo. A gente já viu, né, a tabela de frequência para essa variável. Então, aqui o que a gente vai fazer? Apenas representar aquela frequência, né, a frequência absoluta, no caso aqui está absoluta, poderia ser a relativa também, né, mas aqui tá em termos de frequência absoluta, por um gráfico, porque nada mais esclarecedor, né, do que uma figura, um gráfico. Uma tabela ela já ajuda demais a resumir as informações que estão no conjunto de dados. Mas, sem dúvida nenhuma, é o gráfico que vai te dar uma visão melhor daquilo que está acontecendo. Bom, em termos de gráficos, claro, o teu objetivo, né, o teu problema é que vai motivar o tipo de gráfico que você vai usar. Aqui a gente, né, simplesmente usa o gráfico de barras. Como é que a gente constrói? Bem simples, né? Faz uma escala e para cada atributo a gente sobe a barra, né, até na altura da sua frequência. Aí, quanto maior a frequência, mais alta é a barra, né? Muito bem simples de se construir. Dependendo do tipo de dado, né, a gente pode colocar as barras na vertical ou na horizontal, né? Conforme a gente vê aqui, o mesmo gráfico representado na horizontal. Um outro gráfico, né, bastante utilizado para as variáveis qualitativas é o gráfico em setores, ou o famoso pizza, né? Aqui a gente está vendo a variável sexo, que é a mesma, né, que estava representada ali no gráfico de barra, agora representado num gráfico em setores. Ele é muito utilizado e muito útil para deixar evidente partes de um todo, como aqui, né? A gente consegue visualizar de modo bem rápido que a grande maioria, né, dos entrevistados é do sexo masculino, correspondendo ali a 64%. Como a gente já viu também aqui no gráfico de barras, né, que tem muito mais homens nesse conjunto, nesse grupo, né, do que mulheres. Uma outra variável que tinha no conjunto de dados é gosto pela área de exatas. A gente fez uma escala 1 até 5, onde 1 quer dizer você gosta muito pouco e 5 você gosta muito. Qual é o seu gosto pela área de exatas? Você gosta muito ou você gosta pouco? Essa foi a pergunta. Então, aí cada um anotou, marcou lá, né, o número que acha que melhor se enquadra na sua situação. E aí tivemos esse gráfico em setores aí, né? Onde o lilás representa o 5, né? E o azul, o 4. Então, tivemos aí, né, um grande número de pessoas entre os entrevistados dizendo que gosta, né? Um outro gráfico muito importante, né, muito utilizado também, é o gráfico de dispersão. Só que esse já é um gráfico para a gente observar o comportamento em conjunto de duas variáveis. Aqui a gente quer ter ideia da variabilidade em conjunto, porque no final das contas a gente quer
investigar a variabilidade, né? Como é que a variável está se comportando no nosso conjunto de dados. Aqui, no gráfico de dispersão, a gente não tem só uma ideia sobre como uma variável, né, está se comportando no conjunto de dados, mas sim como duas em conjunto se comportam, não é? Então, aqui, ainda no nosso banco de dados, ó, no eixo das abscissas, a gente tem a variável altura e na ordenada a gente tem o peso. Então, para cada valorzinho de altura, a gente construiu lá o pontinho, né? Altura, peso, e plotou no gráfico. Então, olhando essa nuvem de pontos, né? Como um todo, a gente percebe, né, que essa nuvem sobe. Então, o que a gente pode enxergar num gráfico como esse? O relacionamento entre as duas variáveis. É claro, né, que eu coloquei altura aqui e peso. Uma vez que a pessoa é mais alta, é claro, ela vai pesar mais. Então, a gente tem aí um relacionamento mesmo, um impacto, né? Posso dizer que tem um impacto. A altura, ela causa um efeito no peso, né? Ela impacta no peso. Quanto maior a altura, maior o peso. Ainda na mesma linha do gráfico de dispersão, a gente tem aqui o gráfico de linha, que, na verdade, né, a gente só liga os pontinhos, já para ter uma visão mais clara ainda. Porque aqui a ideia é visualizar, né? A gente quer visualizar de forma muito clara o que está acontecendo no conjunto de dados. Então, aqui a gente tinha os pontinhos, né? Já dá para perceber ali uma nuvem crescendo, né? Aí, aqui, a gente tem uma visão ainda melhor. Então, é tudo no sentido da gente visualizar os dados da forma mais explícita possível, né? Que fique evidente mesmo o relacionamento das nossas variáveis. Então, esses são gráficos comuns e muito simples, né, de entender. Um outro gráfico que muito utilizado, eu diria que é o gráfico mais importante da análise de dados, né? É o histograma. Então, nós vamos ver no próximo vídeo, de maneira bem mais cuidadosa, né, do que o que a gente viu aqui, que aqui é só são gráficos muito conhecidos, né, vamos assim dizer. Já o histograma, ele já não é um gráfico assim tão conhecido. Então, a gente vai dedicar um tempo maior para o histograma e também para o polígono de frequência. Então, a gente vai ver ainda mais dois tipos de gráficos e mais lá para frente a gente vai ver mais um terceiro, que é o box plot. Então, são aí os 3 gráficos mais importantes, a gente vai ver ainda depois. O histograma e o polígono de frequência, a gente já vai ver na sequência desse vídeo e o box plot só mais para frente, quando a gente já tiver uma boa noção sobre medida de resumo. Até lá!